Então, quando acontece um resultado como o de hoje, né, o caminho mais fácil é pôr a culpa no técnico e tal, né, e também não. Claro que todo mundo errou, e o outro time, repito, a gente tem que dar méritos ao Bragantino, que fez uma partida memorável. Agora, cá entre nós falar em português claro também, né? Foi um jogo indecente de algumas estrelas do Flamengo. O que o Pedro não jogou, o que o Everton Ribeiro não jogou, a Arrascaeta também não. Então, assim, esses caras também têm que ser cobrados, porque não adianta toda hora, cada resultado ruim, colocar a mão na carteira, vai lá e contrata outro. Vai inchando o elenco e essas super estrelas, essas figuras carimbadas do elenco, precisam dar também um retorno maior. Porque, sabe, outro dia o Everton Ribeiro estava numa Copa do Mundo, o Pedro estava numa Copa do Mundo, a Arrascaeta idem. De repente, esses caras fazem um jogo bizonho como fizeram hoje. Quer dizer, então tem que se cobrar mais empenho por parte deles também. O garoto Wesley errou, todo mundo viu e tal. Mas assim, você não vai jogar toda a culpa no goleiro, que é jovem, no Wesley, que é jovem. Essas figuras têm que aparecer para, sabe, assumir a responsabilidade também. Então, em muitos momentos tem faltado isso no Flamengo. Já já nós vamos falar do Maurício Barbieri, o Vasco, hoje derrotado, situação complicada também a do Vasco da Gama na tabela de classificação. Bruno Prado, sobre esse mercado do Flamengo, a janela de transferências agora a partir de julho, tá na hora do Flamengo contratar, dar uma renovada nesse elenco? Acho que ele vai, o que ele já estava negociando é o que vai fazer para esse ano. Já tem o Luiz Araújo Rossi e está tentando o Alan, e o De La Cruz pelo jeito não vai vir. Acho que não vai mudar os planos em relação à contratação porque perdeu esse jogo. As mudanças devem acontecer naturalmente, como aos poucos vem acontecendo, né? No final do ano passado saíram Diego Alves, Diego Ribas, enfim, no fim do ano o Felipe Luiz vai acabar o contrato, tem outros atletas, o próprio Rodrigo Caio que não está conseguindo jogar, tem alguns atletas em final de contrato, Marinho foi embora. Então, as coisas devem acontecer naturalmente, não porque ganhou um jogo, perdeu o outro. É difícil, isso é uma coisa que muitos times têm dificuldade de fazer no mundo inteiro, e até seleções também, que é desapegar de jogadores que venceram no clube ou na seleção. É bem natural que uma seleção campeã, 4 anos depois, ela vá para a Copa do Mundo seguinte com muitos atletas que foram campeões na outra Copa, só que já não estão bem. 4 anos é muita coisa, e nos clubes que tem isso no dia a dia, acontece bastante, né? Esse cara já ganhou aqui, o Corinthians é o caso mais claro disso, que trouxe de volta de atleta que ganhou no clube há 10 anos, há 8 anos, e que não está mais nessa situação. Então acho que o Flamengo até demorou um pouquinho para desapegar de alguns jogadores, mas ele está fazendo esse processo, e acho que no fim do ano mais alguns sairão, mas os que já não estão jogando mesmo, né? Acho que não vai modificar tudo por causa do jogo de hoje, não. Agora, para o meio do ano, devem ser essas contratações que já estão sendo faladas nos últimos dias. O Bruno Piperno falou do Pedro, do Arrascaeta. Hoje, de fato, um jogo muito ruim dessas duas estrelas do Flamengo, né? A gente esperava mais, sobretudo do Arrascaeta na criação e do Pedro na finalização. O Flamengo não acertou o alvo em 90 minutos, Bruno Prado. O ano é ruim desses jogadores de frente do Flamengo, né? Esses últimos títulos do Flamengo foram pautados muito nesse quarteto, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, depois o Pedro ao invés do Bruno Henrique no último ano. Quando o Bruno Henrique se machucou, o Pedro fixou ali como titular. E são todos ótimos jogadores e foram fundamentais para os títulos e para os momentos de grande futebol que o Flamengo apresentou nos últimos anos. Mas neste ano, nenhum deles está jogando bem com consistência. O Pedro teve um início de ano muito bom, fazendo quase um gol por jogo, mas caiu bastante, já faz um tempo. A Arrascaeta com contusões, com problemas físicos. Gabigol, que dificilmente machuca, está tendo problemas também. E mesmo quando estava jogando, ficou um tempão sem fazer gol. O Everton Ribeiro tem também seus altos e baixos, isso já de um tempo. O Everton Ribeiro é o mais velho deles. Então, isso pode estar acontecendo aos poucos, né? Uma transição de protagonistas por questões físicas, né? O Everton Ribeiro já mais velho, o Bruno Henrique teve uma lesão muito séria, não dá para saber até que ponto ele vai conseguir voltar a jogar em alto nível. A Arrascaeta machuca demais, apesar de ser um jogador novo. É um cara que toda hora tem algum probleminha. Então, o Flamengo, até falei antes dessa goleada, ele estava 10 jogos sem perder e nenhum deles estava jogando bem.
Olha, o Flamengo, pelo menos para competir, não está dependendo mais desses caras. Talvez para ter um futebol assim de um brilho maior, aí ele vai depender que esses caras estejam bem. Mas ele está competindo mesmo sem eles ou com eles mal. Ele compete. Para brilhar, precisa deles. Mas esse ano o Flamengo não contou plenamente com nenhum deles bem. Todos com muitos altos e baixos. Flávio Prado, isso que destacou o Piperno é relevante porque, assim, existe aqui no futebol brasileiro, não vou generalizar, mas torcedores que criam campanhas, eu quero esse jogador no meu time, eu quero... Pode generalizar, sim. Tem muita gente que, às vezes, torce mais pelo mercado da bola do que pelo Por isso que eu falei, pode generalizar. Mas também 99,999%. Não adianta o Flamengo, a cada vexame, a cada derrota, colocar a mão no bolso, como disse o Piperno, sendo que tem esses caras, né? Arrascaeta, Pedro, que hoje não jogaram, partida bizonha dos dois, deveria cobrar. A gente deveria cobrar mais desses caras, né? Como o Pedro e a Arrascaeta. Ô Pedro, eu entendo assim. Imagino que o Sampaoli veio com um projeto que passa por uma renovação de algumas peças. O Flamengo ganhou muita coisa nos últimos tempos e quando você ganha muito, você fica refém dos seus títulos. É muito curioso isso, né? O Palmeiras está fazendo esse trabalho diferente. O Palmeiras mesmo ganhando, ele está dispensando alguns jogadores mais velhos e tal. Choca até um pouco, né? Quando saiu o Felipe Melo, o Jailson, o William Bigode e tal, mas ele foi fazendo o processo. O Flamengo está mais refém dos seus jogadores. Então, eu entendo que o Flamengo está num processo de mudança, sim. E esse jogo foi um jogo onde deu tudo errado, onde ficou realmente feio, mas não creio que esse jogo seja um motivador de alguma coisa diferente. Eu acho que o Flamengo já está nesse processo. Não pode ser um jogo só para você balizar toda a sua vida. Se ganhasse de 4-0, estava tudo bem? Abandonaria as contratações? Eu acho que não. Então, o processo vai seguir normalmente, mas com uma pancada a mais, né? Que nunca é boa, mas também não é nada fatal. A vida segue. Horrível, né? O jogo do Flamengo e a gente falando aqui mais da parte individual, de Pedro, de Arrascaeta, sobretudo, né? A parte ofensiva, criativa desse time do Jorge Sampaoli, porque a gente já falou bastante do Thiago Maia, que vacilou em 2 gols, do Wesley, que também acabou vacilando nessa derrota do Flamengo para cima do Bragantino. A gente precisa cobrar mais desses 2 caras, né, Piperno? Tanto do Pedro como do Arrascaeta. E do Gabigol também. O Gabigol hoje não jogou, mas também não atravessa aquela fase com a camisa do Flamengo. Claro. Everton Ribeiro também, assim, a gente pode citar vários e vários jogadores que tiveram uma queda de rendimento nessa temporada, né? E veja, nem estou falando que tem que mandar embora. Enfim, imagina. Todo mundo gostaria de ter jogadores desse nível. Mas pegar essa turma e fazer com que eles frequentem o banco com uma assiduidade um pouco maior, porque o Flamengo está contratando outros jogadores. Então, assim, precisam lá mais. Veja, eu acho que está faltando mais, assim, uma dedicação padrão Rony, vai. Rony não vai ser um jogador brilhante como esse que a gente citou nunca. Padrão o quê? Rony. Rony. Eu não tinha entendido o que era, verdade. Você pode falar o que quiser do Rony, menos que ele vai dedicar. Exatamente. Uma fase, em boa fase, não interessa. Verdade. É o cara que está lá disputando cada lance como se fosse um prato de comida. Tá faltando, sabe, esse tesão pela bola em algumas das estrelas que estão acomodadas demais. É isso que a comissão técnica tem que cobrar desses jogadores que são, obviamente, muito acima da média. Estou puxando aqui as estatísticas do Pedro no jogo. Ele tem 2 finalizações, as 2 para fora, apenas 16 toques na bola em 90 minutos, tá? O Pedro. Já o Arrascaeta, que ficou até os 40 minutos da segunda etapa, mais ou menos, 43 toques na bola. Aqui no SofaScore, dando os créditos, nenhum passe decisivo, 20 passes certos, uma porcentagem de 74%. Ele conseguiu driblar 3 vezes, uma finalização para fora, uma finalização bloqueada, uma finalização na trave do Arrascaeta nesse jogo. 2 atletas que o torcedor do Flamengo, nesse exato momento, acompanhando aqui as redes sociais, né? 2 jogadores que a torcida do Flamengo está cobrando ainda mais depois de uma derrota como essa por 4-0 contra o Bragantino. Fausto Favara. Não isentando o Pedro, né, de culpa aí, mas a bola precisa chegar no Pedro, né?
Hoje não chegou a bola no Pedro. O Pedro não tinha o que fazer. Toques, sim, então não 90 tinha. minutos, Não tem o que o Pedro fazer. O que ele vai fazer? Tem que esperar a bola chegar. O Arrascaeta é um cara que faria isso acontecer. Também teve uma partida muito abaixo do que a gente esperava. O time do Flamengo inteiro hoje foi muito, muito mal. Né? O time do Flamengo hoje não entrou em campo. Então, é complicado você pegar um ou outro jogador hoje. É óbvio que o torcedor espera muito mais daqueles protagonistas, daqueles jogadores diferenciados. Mas, quando o conjunto também não vai bem, não adianta querer esperar que um cara vá resolver sozinho. Né? Ainda mais, gente, porque a gente tem que enaltecer o que o Bragantino fez. O Bragantino fez uma grande partida hoje também. Óbvio que eu acho assim, se o Flamengo jogasse hoje um pouquinho, não seria um jogo fácil pro Flamengo. Sim. Se o Flamengo jogasse muito, iria ganhar do Bragantino, fora de casa. Mas se jogasse um pouquinho a mais, eu não consigo assegurar pela atuação do Bragantino, pelo que o Bragantino jogou, que o Flamengo fosse ganhar a partida. Não, poderia ser um empate, poderia ser uma vitória magra. Agora, o Flamengo teria que jogar muita bola hoje diante do Bragantino, que foi um Bragantino muito bem arrumado, um Bragantino muito bem colocado dentro de campo, com seus jogadores pressionando. O Piperno, o jogador número 16 que fez o gol, um golaço. Mosqueira. Isso. Primeiro tempo ele foi muito mal, segundo tempo parece que ele resolveu jogar o que ele não jogou na temporada, né? Então, é óbvio que você tem que prestar atenção nos protagonistas e cobrar os protagonistas, mas o jogo de hoje era quase um milagre um desses protagonistas se diferenciar do restante, Pedro.